Programa Rosalva Santos. Oferecimento: Grupo Teixeira, Assistência Familiar Teixeira e Cemitério Vertical. Memorial Teixeira, preservando memórias. Santos Saúde. Centro Integrado Humanizado. Rua Barreiros, 366 Boa Vista 2. Agende seu horário. Caruaru. Fone 81 99335 2008. Companhia Olhares Dança e Teatro. Rua Santa Joana d'Arc 170. Divinópolis, Caruaru. Fone 81 99219 3730. Organização Benício Júnior e Sheila Tavares. E Marias Cafeteria. Rua Barreiros, 366 Boa Vista 2. Caruaru. A vida. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje com a nossa querida convidada de hoje, Jaira Mota, escritora, professora, poetisa, psicanalista. E a gente vai bater um papo bem legal aqui no primeiro dia do ano, né? Justamente para dar uma acelerada, uma energia boa, uma pessoa de luz, que pode nos trazer grandes ensinamentos. E eu acho que a vida ela fica muito melhor, muito mais divertida, muito mais animada, quando a gente encontra pessoas que contribuem para que a gente se sinta bem. E você é assim, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa dinâmica, essa mãe incrível, né? Essa profissional brilhante, que só nos enche de orgulho. E para mim, estar entrevistando você hoje, primeiro dia do ano, ela não é só a minha amiga, ela é minha irmã amiga, uma pessoa que eu amo, né? E que vocês vão gostar muito desse bate-papo. Então vamos brindar a vida com Jaira Mota. E aí eu vou falar um pouquinho quem é essa mulher incrível aqui, né? E como ela contribui, não só como pessoa, mas como profissional, né? Para a nossa sociedade. Então, dentro desse contexto, Jaira Mota, Jaira Pereira da Mota, natural de Caruaru, Pernambuco, graduada em Geografia, especialista em Ciência da Educação e Gestão de Coordenação Pedagógica, Faculdade de Teologia Integrada, pós-graduada em Gestão e Coordenação Pedagógica, atua como professora, mas já passou por vários níveis da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, né? E educação de jovens e adultos. É professora da rede privada e também da rede municipal, não é isso? É coordenadora pedagógica, é administradora dos processos de transformação social. Esse é um pouquinho do currículo acadêmico, mas ela também é psicanalista, como eu falei para vocês. E eu queria saber quem é Jaira Mota na vida, no cotidiano. Quem é você? Primeiro eu quero expressar a minha alegria, né? E a minha gratidão em estar aqui ao seu lado, que para mim sempre foi uma inspiração, né? E estar nesse programa no primeiro dia do ano significa muito, porque estar conversando com as pessoas e trazendo um pouco daquilo que a gente pode contribuir, eu acho que é algo muito especial. Então, muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui abrindo esse ano o seu programa. E assim, quem sou eu? Eu acho que eu sou a pessoa mais inquieta do mundo, né? Eu sou aquela que sempre está se movendo, né? Se movendo, buscando fazer sempre o meu melhor, né? Não para ser melhor do que ninguém, mas eu acredito assim, que quando a gente diz assim, vou fazer aquilo que eu posso, já está dizendo, qualquer um pode fazer, não é?
O impossível só quem faz é Deus, mas o seu melhor só você pode dar. Sim. Então, a excelência das coisas não está do que o mundo acha ou do que o mundo atribui, mas está naquilo que você passa o seu melhor. Então, como você falou no início, eu procuro dar o meu melhor como mãe, procuro dar o meu melhor nas escolas, na clínica de Santa Saúde, onde atendo como psicanalista, procuro dar o meu melhor. Então, é a minha excelência. Não interessa os outros, e sim a forma em que eu dedico, não só o meu tempo, mas o amor naquilo que a gente faz. Que lindo, tá vendo, gente? Isso é só um pouquinho, né? E aí, a primeira escolha profissional sua foi professora, não é isso? O que te levou, ou antes disso, já teve alguma outra profissão que você abraçou? Ou foi a primeira profissão, foi professora? Gente, assim, a televisão a gente sabe que tem uns bastidores, né? Mas quando o assunto é Rosalva Santos, até esses bastidores eles têm outro nome. É complicado essa questão aí, né? Porque assim, eu sempre fui uma filha que sempre tive um amor e uma admiração ímpar ao meu pai, né? Meu pai que era policial, um sargento da Polícia Militar. E por essa admiração, eu pensava em ser policial, né? Porém, um dia, conversando com ele mesmo, ele disse a mim que não achava. Que eu, na época, não era história e geografia, né? Era estudos sociais. E ele dizia a mim assim: você deveria ser professora de estudos sociais, porque eu acho que dá certo para você. Não daria certo para você ser militar. E aquilo me entristecia muito. Mas aí, Deus sempre levantou anjos, eu não tenho o que reclamar na minha vida. Porque em cada passo que eu dei, Deus sempre levantava anjos. E aí, um desses anjos estava numa família muito especial, né, que Deus me presenteou, que é a família Santos. E um desses anjos, apaixonada pela educação, né, que fazia da educação a sua cama, a sua casa, o seu alimento diário e o motivo para toda uma situação quando todos tentavam puxar ela um pouquinho dessa educação, que é Rosalva Santos. E então, ela com todo esse amor pela educação, ela foi passando isso para mim, né? E aí ela disse a mim: a gente sabe que hoje não tem mais como existir estudos sociais, mas você pode ver, faça geografia, porque eu já estou por ali e você vai ver. E começou me mostrando o mundo dela e, enfim, me encantou, né? Me fez apaixonar. Então, muito mais do que inspiração, você trouxe para mim, passou para mim aquele amor que você rega até hoje. Porque falar da educação e não falar de Rosalva Santos, fica faltando uma lacuna, né? E essa lacuna, ela abre uma fatia e me entrega. E como o amor não é algo estático, né? Ele cresce, ele floresce e faz a diferença, então eu me transformei nessa professora, que hoje não se vê fazendo outra coisa, que ama cada um dos seus alunos, que inclusive não consegue nem saber o nome deles, porque para mim todos são bênçãos, né? Mas essa bênção veio através da sua inspiração. Aí eu fico lisonjeada com todo esse convite. Há uma reflexão, né, da sua escolha. Mas, acima de tudo, da escolha profissional, tem também a pessoa, né, que está ali e que vai atrás e que busca e que tem no conhecimento essa forma de crescer, de evoluir. E isso é você, não é? Porque eu podia ter lhe apresentado um monte, a minha visão, né, a minha percepção da educação, mas isso não podia lhe tocar. Então, na medida que lhe tocou, que lhe influenciou, é porque a sua contribuição também é de grande evolução dentro desse processo educacional. Parabéns. Mas aí, diante disso,
desse crescimento todo dentro da área educacional, você também enveredou pelo caminho da saúde mental, né? Eu sei que tem um curso que você fez que fala sobre comportamento, é isso? Análise comportamental, né? Fala um pouquinho pra gente como é essa visão dessa análise. Nós sabemos hoje, né, a carência que as pessoas apresentam de um tempo consigo própria, né? Primeiro, a gente sabe que com a tecnologia, que tem uma aceleração assim fora do normal, ela traz para pessoas um tempo muito restrito para ela mesma, para a família, para as coisas mais simples, mas que são as mais importantes, né? Então, a gente percebeu principalmente com a pandemia essa carência, essa necessidade de se autoconhecer e poder descobrir o seu espaço, não moldado pelo que a sociedade impõe, mas por aquilo que você é. Então eu fiz o curso de analista comportamental, né? Trabalhei um período no SEDE, com Iane Florencio. Depois eu fiz o Master Analista Comportamental, né? E hoje eu sou Master Analista Comportamental, ou seja, é um tipo de coaching, né, que pode passar essas informações, ter essa conversa com as pessoas, mas também de aprofundar, porque o analista em si, ele vai fazer ali ver a questão dos perfis, né? Porque a gente não pode esperar, por exemplo, de um executor a desenvoltura que a gente tem um comunicador, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu processo. Então a gente, a partir dessa análise, né, onde a gente faz esse mapeamento, a gente vê como é que o cérebro da pessoa funciona, qual é o lado que predomina, né? Que aí vai explicar muitas coisas na gente, como por exemplo algum tipo de timidez, não é? A questão de algumas depressões, porque tem perfis que são mais propícios à depressão, né? Por exemplo, a força e muitas vezes até o que a gente acha que é um pouco de grosseria, né? Quando a gente se remete ao executor, mas não é isso, é porque realmente ele tem um ponto de liderança muito alto. E não é ele que quer, né? É o perfil dele, aquilo ali vem dele. Por mais que a gente tente, a gente pode trabalhar para adequar, mas a gente não muda. Então, né? No caso, essa análise, ela vai mostrar mais ou menos o teu comportamento que já existe em você. Né? Já existe e que você trabalhando aquilo pode, por exemplo, profissionalmente te ajudar a ser um profissional melhor. E também, dentro dessa análise, a gente pode entender nosso comportamento e pode, assim, modificar algumas coisas. Você pode aperfeiçoar. Essa é a intenção, Sim. né? Porque o nosso comportamento não é que ele seja negativo, é que ele necessita de alguns organizar, né? A gente vai tentar ali mostrar até onde a gente pode segurar essa liderança do executor, por exemplo, para que ele não pareça uma pessoa tão intransigente, tão mandona, Sim. né? Ele pode trabalhar aquilo, né? O comunicador a tentar se segurar um pouco mais, né? Que é para ele não literalmente tomar todos os espaços e ser visto como aquela pessoa que não é tão benquista, principalmente na área de trabalho. E por isso a necessidade de algumas empresas de fazer o teste de análise comportamental para ver em quais cargos o seu perfil acerta, né? Torna-se uma pessoa assertiva nos negócios. Então é muito importante essa análise. É muito legal, né, essa parte assim, porque vai contribuir muito, tanto para a evolução do próprio funcionário, do profissional, como também para a empresa. E aí, se alguém quiser te contratar, qual o número que você poderia nos mostrar aqui, nos dar, WhatsApp ou alguma forma de entrar em contato, se alguém quiser de empresa fazer esse trabalho?
pode entrar em contato pelo WhatsApp 98200-2090 ou diretamente pela Clínica de Santo Saúde, né, onde também eu atendo como psicanalista, e aí pode fazer essa ponte com o pessoal lá da clínica também. Ok. E aí nós vamos para o segundo bloco, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos colaboradores, né? Que tenha um ano de muita prosperidade, de muito sucesso, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E eu falo isso para a Assistência Familiar Teixeira, né, a nossa empresa, para o Memorial Teixeira, para a Clínica de Santo Saúde, para o Marias Cafeteria e para quem nos faz levitar, trabalhar nosso corpo, né, de uma forma tão linda e tão construtiva, que é a Academia CIA Olhares. Então, no próximo bloco, nós vamos ter mais Jaira Mota. Programa Rosalva Santos. Oferecimento: Grupo Teixeira, Assistência Familiar Teixeira e Cemitério Vertical. Memorial Teixeira, preservando memórias. Santos Saúde. Centro Integrado Humanizado. Rua Barreiros, 366 Boa Vista 2. Agende seu horário. Caruaru. Fone 81 99335 2008. Companhia Olhares Dança e Teatro. Rua Santa Joana d'Arc 170. Divinópolis, Caruaru. Fone 81 99219 3730. Organização Benício Júnior e Sheila Tavares. E Marias Cafeteria. Rua Barreiros, 366 Boa Vista 2. Caruaru. Estamos de volta aqui, né, com a nossa querida escritora, poetisa, professora e psicanalista, e Jaira Mota. Mas antes, né, de começarmos esse bloco com você, minha linda, eu gostaria de participar com vocês uma poesia de agradecimento, né? Agradecimento à vida, agradecimento ao novo ano que vai começar cheio de coisas boas, né? Segundo a numerologia, é o ano 1. Então, quando a gente diz assim, o ano 1 é o ano do recomeço, é o ano de começar coisas lindas, projetos novos, né? Novas conquistas, vitórias, enveredar pelo mundo de coisas boas, né? Que a gente sinta-se realizado. E eu acho isso muito importante. E para falar dessa importância da vida, como eu sou católica, eu acho que nada melhor do que a gente agradecer a Deus, né? Esse dom da vida, de estarmos aqui nesse momento, de partilhar a vida em momentos tão felizes, né, com nossa família, com nossos amigos, na nossa área profissional. E aí eu escrevi assim para Deus: Deus, Tu és libertação. Respeita com intensidade nossos sentimentos, nossas emoções. Quando não reconheço e não aceito Tuas atitudes, fico desconectada, brava. Te questiono, de imediato penso, és onipotente, todo-poderoso, e nesse momento nada fazes. És autoridade, és Deus. E penso, estás perto de suas ações? Minha consciência grita, por que, Deus? Silencia-se a tua voz, e te reconheço, porque simplesmente és inexplicável. És Deus. Gratidão a você pela vida, meu Senhor e meu Deus. Gratidão por todas as oportunidades. Gratidão pelos desafios e obstáculos que atravessei, mas que aprendi com ele, né? Porque nada melhor do que a cada momento a gente ter momentos de lucidez, de consciência, de racionalidade, e de saber que a gente é um pontinho nesse universo e que ele determina todas as coisas, porque a gente pode fazer milhões de planos,
mas a execução está nas mãos do Senhor. E que Ele nos abrace, que Ele nos console, que Ele nos liberte e que Ele nos dê a força de atravessarmos tudo de bom e de melhor. Não é não? Com certeza. E aí, Jaíra, vai de poesia também pra gente? Vamos. Começa com a poesia do aqui, esse bloco agora, né? Mas antes eu queria também agradecer aos nossos colaboradores e falar para vocês que dentro desse processo de viver bem, a gente precisa ter um equilíbrio entre o corpo e a mente. E a Clínica de Santos Saúde faz isso com perfeição com os seus profissionais. A gente tem o cuidado de cuidar de você, tanto na área psicológica, como na área de terapias holísticas, como na área de massagens diversas, para que o seu corpo e sua mente, ela trabalhe, né, com um equilíbrio e com união, porque quando a gente se cuida e a gente se ama, a gente pode dar o melhor para o outro. E também agradecer a participação e a colaboração do Marias Cafeteria, né? Que é um lugar de música, de poesia, de encontro de amigos. E falando nisso, dia 30, nós vamos ter um momento muito lindo de poesia, de música, com nossos poetas. Então, um abraço grande para Alain, né, que vai vir com sua poesia, com o seu violão maravilhoso, com suas músicas incríveis, nosso querido Pedro, poeta, então, e outros que depois eu vou divulgando para vocês esse momento. Então, venham participar dia 30 conosco desse momento cultural, desse momento musical, desse momento show de poesia. E agradecer também a participação das empresas, do Grupo Teixeira, que é a Assistência Familiar Teixeira. Um beijo para os nossos colaboradores, os nossos funcionários, que nesse momento de dor, de tristeza, tem a habilidade de consolar, né, de estar presente, de acolher você nesse momento de dor e de perda. Então, um abraço para todos que fazem a Assistência Familiar Teixeira e o Cemitério Vertical Memorial Teixeira. Mas vamos agora com Jaíra Mota. A minha poesia, né, como eu sempre falo, é uma forma de colocar ou de contribuir ou de falar aquilo que me inquieta na sociedade, né? Como você falou anteriormente, quando apresentou, né? O que mais me inquieta são os movimentos sociais, as evoluções e as mudanças. Então, eu faço da minha poesia o meu grito para o mundo e o meu posicionamento social. Então, eu vou trazer para vocês aqui o belo país da desigualdade. Não consigo me alegrar por ser o país do carnaval. Crianças sem ter onde morar, já conhecendo o sentido do mal. De uma coisa eu tenho certeza, e disso não podemos esquecer. O mundo só terá mais grandeza quando a educação fortalecer. Um país sem educação não é a pátria mãe gentil. É um cenário de confusão, com crianças segurando um fuzil. A miséria e a precariedade que a muitos consome. Um país de impunidade, de tantos que vivem com fome. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. A hipocrisia assolando na terra e uns tantos pensando ser nobre. Vendo, gente, como ela é consciência pura, né? Também ela tem o quê? Geografia, história, né? E vai enveredando nesse caminho da construção da consciência. E aí, Jaíra, nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua busca também pela saúde mental, que foi através da psicanálise, né? Como surgiu isso na sua vida? Eu já havia feito, né, o curso de analista comportamental, né? E aí, como eu falei anteriormente, a questão da pandemia e de como as pessoas se colocavam chamava a atenção,
né? Porque a gente sabe que ultimamente a gente tem aí um número imenso de pessoas com ansiedade, né? Para cada 10 pessoas nós temos 11 pessoas ansiosas. Ou seja, as pessoas estão, porque quando você está ansioso, você está no futuro. Se você está no passado, você está depressivo. Ou seja, em ambas situações, nós perdemos o presente, que por si só já diz, né? É o presente, é o que há de belo, é a surpresa, é a esperança do que a gente vai ver naquele presente. E a gente vê as pessoas perdendo, né? Essa oportunidade de viver um dia de cada vez, de aproveitar as companhias, de fortalecer os relacionamentos, né? Então, a psicanálise, ela veio com o intuito de fortalecer essa sociedade, né? De contribuir com essas pessoas para que elas entendam a importância de viver um dia de cada vez, né? A gente sabe que nós vivemos num mundo que exige muito de nós, pede muito de nós, né? A mulher, por exemplo, hoje ela tem que se virar em mil, né? Ela tem que ser a mãe, a dona de casa, a que trabalha fora, a que vem para ser, a que vai suprir toda a necessidade, enfim. Mas ela esquece do ser mulher, de quem é ela, né? Então, quantas vezes através desse acarretamento, essa mulher mesmo não está se anulando, se aniquilando, ali, se sucumbindo dentro de tantos afazeres e compromissos assumidos por nós todos os dias. Então a psicanálise ela veio como uma forma da gente buscar, né? Buscar esse eu escondido, né? Tentar trabalhar aqueles traumas que a gente acha que é besteira, que é uma coisinha pequena que está lá atrás, mas que por estar lá atrás, ele torna-se um peso para a vida. A gente sabe que se eu pegar um balde com água agora e derramar sobre nós, a gente vai sentir pela quantidade de água. Mas se eu colocar gotículas em sua cabeça, contínuas, por muito tempo, vai ser insuportável. Vai ser mais pesado do que o próprio balde, né? Então é essas gotículas que acarretam a nossa vida e fazem do nosso presente um peso e do nosso futuro um processo de ansiedade. Então a busca era justamente essa, era poder contribuir. E aí encontrei no projeto da Clínica de Santo Saúde a condição de trazer aquilo que eu estava objetivando, né? Que é abrir esse espaço para que as pessoas se sintam bem, que realmente não passem pela vida, mas que vivam, porque há uma diferença entre você estar vivo e entre você viver, não é? O ato de respirar já lhe faz vivo, mas não te faz viver. Sim. Agora, estar leve, saber o valor das pequenas coisas que são tão grandiosas, isso faz a diferença. Então, através desse estudo da psicanálise, muitas vezes da regressão também, né? Porque eu aprendi também, eu ouvia muitas pessoas dizer que às vezes, para a gente poder dar um passo para frente, é necessário dar 2 para trás. E aquilo me inquietava. E eu pensava, como assim? Como dar 2 passos para trás? Mas eu hoje consigo responder isso na psicanálise. Porque existem coisas, por exemplo, a vergonha do nosso corpo. Quantas pessoas não têm vergonha do seu corpo? Verdade. E essa vergonha, isso vem de algo que te reprimiu no passado. Sim. E com a regressão você consegue detectar e você consegue resolver aquilo, né? A questão do tabu da morte, por exemplo. Como a gente enfrentou isso? Como foi terrível naquele período pandêmico, né? Você vê as pessoas que você ama ser enterrada a qualquer hora da noite, como fosse qualquer coisa assim, sem valor, porque ninguém podia acompanhar, a gente não podia estar junto, né? Foram momentos terríveis. Então, até isso prejudicava muito. Sim. E você poder, no momento de regressão, dar esse último adeus, pelo menos ali, mentalmente falando, como confortou tanta gente. Como eu me senti bem em poder viabilizar, né, esse momento, para que essa pessoa pudesse viver mais leve.
Então acho que a psicanálise ela veio para completar. Ela era como um dos projetos que eu via necessidade, né, de estar implementando para essa sociedade que tanto me inquieta e que eu achei todo o apoio e condição de aplicar através da Clínica de Santo Saúde. Que coisa boa. Muito obrigada, Jaira. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, a importância de fazer terapia, que é o autoconhecimento, né? Porque muita gente acha que terapia, não, só quando você está com algum problema, alguma necessidade. Problema a gente vai ter sempre, né? Mas eu acho que a terapia também, ela ajuda muito no autoconhecimento, né? Então, de você se perceber como pessoa, de você ter essa análise de, não, isso está acontecendo, mas eu posso enveredar por esse caminho. Então é uma forma também até assim, de você se fortalecer como pessoa e de fazer escolhas mais ponderadas, né? Mais conscientes. Então, se você está nos ouvindo agora, venha também fazer uma avaliação, venha conhecer esse mundo, né, da psicologia, da psicanálise, da terapia holística, que vai lhe ajudar também nesse equilíbrio entre o corpo, entre a mente, porque não adianta só a gente cuidar ou só da mente ou só do corpo, ou cuidar só do corpo, né? Porque quando a mente ela está realmente sadia, né? A gente consegue ajustar até as grandes dificuldades e os grandes obstáculos e os grandes desafios que a gente vai atravessando na ponte da vida. Então, vamos agora para os nossos comerciais e daqui a pouquinho nós voltamos com Jaira Mota. Programa Rosalva Santos. Oferecimento: Grupo Teixeira, Assistência Familiar Teixeira e Cemitério Vertical. Memorial Teixeira, preservando memórias. Santos Saúde. Centro Integrado Humanizado. Rua Barreiros, 366 Boa Vista 2. Agende seu horário. Caruaru. Fone 81 99335 2008. Companhia Olhares Dança e Teatro. Rua Santa Joana d'Arc 170. Divinópolis, Caruaru. Fone 81 99219 3730. Organização Benício Júnior e Sheila Tavares. E Marias Cafeteria. Rua Barreiros, 366 Boa Vista 2, Caruaru. Oi, gente, estamos agora no último bloco com a nossa querida Jaira Mota e nós vamos falar um pouquinho dessa inspiração literária, de escrever, de fazer poesias. Mas antes de chegar a ouvir um pouco desse processo de criação da nossa escritora e poetisa, eu queria fazer mais um convite para vocês, mais uma vez. Dia 30 de janeiro, às 19 horas, no Marias Cafeteria, Rua Barreiros, 366, nós vamos ter um encontro lindo, que é o recital poético musical, com Alan Salles. Um grande beijo para você, meu querido. Ele é um gênio, viu, gente? Ele cria músicas, cordel, poesia, com consciência, dá um panorama assim na nossa cabeça, da visão de mundo maravilhosa. Grande cheiro para você, viu, Alan Salles? Com o nosso querido Pedro Poeta. Um abraço para você, Pedro, e parabéns pelas suas criações. Evaldo Araújo e convidados. Então a gente espera vocês nesse recital poético musical, que é um recital que vai ser aberto ao público, né? E se você gosta de poesia, faz poesia, escreve poesia, não escreve, mas ama poesia e quer recitar, venha para cá nesse dia, é 30 de janeiro, às 19 horas. Mas agora vamos voltar para ela, né? A nossa querida Jaira Mota.
Mas antes de chegar nesse finalzinho, para a gente ter uma visão do que ela acha da literatura, de como ela constrói suas poesias, né? Como ela se inspira. Eu queria também falar um pouquinho sobre essa inspiração, e aí eu vou dedicar esse momento agora a Cia Olhares. Cia Olhares, que é uma companhia maravilhosa de teatro e dança, com os nossos organizadores, Benício Júnior e Sheila Tavares, que tem danças lindas, maravilhosas, para a gente trabalhar o corpo e trabalhar também a mente, né? Porque quando a gente trabalha o corpo e trabalha a mente, a gente faz essa fusão, a gente faz essa ligação, para que a gente se sinta melhor, a gente pode ficar bem e passar também o nosso melhor para o outro. Então venha dançar, venha liberar seu corpo, sua energia na Cia Olhares. Procure Benício Júnior e Sheila Tavares. Breve vocês estarão vendo aí nos nossos comerciais como entrar em contato com eles. E agora, Jaira, voltando para você, me diga aí como surgiu esse momento, né, de entrar na literatura, de escrever, de participar de tantos grupos, né, poéticos, de tantos grupos dentro do universo da literatura. De hoje também você é integrante da União Brasileira de Escritores, é a vice-presidente, né? Então, como é para você essa visão literária? Por mais que as coisas às vezes pareçam, né, ser diferentes, ter âmbitos diferentes, mas elas se interligam por si só. Né? Uma coisa, como eu falei no início, que sempre me inquieta é a questão dos movimentos sociais, das integrações, das mudanças, enfim. E a poesia, ao contrário do que muitos acham, não é simplesmente o ato de romantizar, não é? Ou de rimar. Não. A poesia ela é a expressão da alma através de palavras. Não é? A poesia está na forma que você olha, a poesia está na forma que você trata, mas principalmente nas suas palavras, naquilo que você expressa o seu sentimento. E isso é independente de qual sentimento te motiva naquele momento. Né? Eu nunca pensei nisso, não. Isso foi a única coisa que realmente eu não pensei, que foi acontecendo. E acontecendo em um dos piores momentos da minha vida, né? Porque quando eu perdi meu pai, para mim foi o dia que me faltou o chão, né? Literalmente eu não gosto nem de lembrar, assim, que momento tão difícil foi aquele. E aí, eu comecei a escrever, né? Uma parte que eu não me lembro de algumas partes que ocorreu naquele período de velório e tal, mas o pouco que me lembrou e que me marcou, eu escrevi. Eu escrevi e guardei. E um dia, conversando com você, né? Você disse assim: faz disso uma poesia. Escreva, bote seu sentimento para fora através da escrita. Isso vai ser uma forma de você amenizar ele. E aí eu fiz. Eu transformei aquele momento em uma poesia. E guardei e deixei para lá. Até que foram acontecendo os livros e você me convidou para uma das antologias. Eu acredito que deve ser Os Amantes da Poesia, né? Que é mais um livro. Sim. É mais um grupo onde a gente... O primeiro grupo é idealizado por Dilma França, que convidou Silene Santos e Rosalva Santos para fazer parte da diretoria, né? E aí a gente foi chamando para esse grupo, né? Exato. Pessoas que, se eu não me engano, foi em 2019 que a gente começou esse grupo. Tem bem aqui no primeiro livro, que é esse livro aqui, ó. Amantes da Poesia. Deixa eu ver mesmo quando surgiu aqui, porque a cabeça falha, viu, gente? E falha mesmo, porque eu esqueço total. Então, eu acho que foi em 2019 que o grupo surgiu, né? E aí a gente lançou o livro em 2020. Né? Isso foi a primeira antologia. E o convite está aberto, viu, para o grupo.
porque o grupo ele não tem só pessoas que escrevem, ele tem realmente quem ama a poesia, né? Por isso que a gente botou amantes. A gente não, Dilma, né, escolheu esse nome, porque quem ama poesia eu acho que a poesia é um momento de levitação, né? A gente quando escreve ou quando escuta uma boa poesia, a gente levita, né? E muitas vezes transforma. Então, quem quiser também participar desse grupo, pode entrar em contato comigo e a gente conversa, tá certo? Mas voltando agora para a nossa Jaira Mota, então, no caso, a tua inspiração de escrever começou assim, com a dor. Com a dor, né? Então eu fiz, né, a poesia e guardei lá. E quando surgiu a história do livro, ela, vamos colocar, transborda para as pessoas esse teu sentimento. Aí eu fui ainda com um pouquinho de medo, aí fiz outras, coloquei lá nos amantes da poesia e deixei aquela guardadinha. Porque como era uma coisa muito minha, eu fiquei pensando, o que é que as pessoas vão pensar quando ler, né? Mas enfim, quando chegou um momento que você trouxe uma outra antologia, não é? Que aí no caso foi Os Caminhos da Vida, eu disse, agora vai. Aí coloquei, né? Então, diz pra gente aí essa poesia. Agora. E a Vocês estão curiosos, não estão não? É bonita, viu? Ela diz assim, terrível dia. Dia 7 de junho, data que não consigo descrever. Vou escrever a punho o que me veio acontecer. Fui abordada na calçada por uma pessoa desnorteada que se pôs a me dizer, me deixando desolada, pois meu pai veio a morrer. Era o apoio sempre presente, aquele que jamais se esquece, da polícia o mais valente e para mim o alicerce. Pros filhos deixamos herança, na vida sempre foi assim. Por isso dou aos meus filhos tudo que ele deu a mim. O orgulho dele é tão grande que eu o tenho como um troféu. Não o esqueço um só instante, mesmo estando lá no céu. A emoção já me toma, por isso aqui a rima encerra, pois para mim é Deus no céu e meu pai aqui na terra. Lindo, viu? Então, poesia é isso, gente. Poesia, como eu falei para Jaira, às vezes você escreve e você diz, eita, é só um sentimento, alguma coisa que eu quis colocar. Mas quando alguém escuta aquele teu poema e aquilo te toca, aí isso é poesia, né? E a poesia ela pode ter muitos versos, mas ela também pode ser uma poesia curta, de poucos versos, né? O que eu acho bonito na poesia é quando realmente ela nos toca, né? Então a gente tem um exemplo belíssimo de Cora Coralina, né? Que escrevia tanto, mas que só conseguiu lançar seu livro depois de 70 anos, né? Então a gente tem o exemplo também de Frida Kahlo, né? Que é uma mulher incrível, que através da pintura, através da escrita, da poesia, ela transbordou, né? Porque eu acho interessante Frida, porque ela transborda como mulher, independente de ter sido tão empoderada para a sua época, né? Então eu acho que quando a gente escreve tem um pouquinho disso, da gente colocar nosso sentimento, nossa alma para fora. E falando nisso, tem um livro aí, né, que está sendo editado já. Fala um pouquinho aí desse livro que vai ser lançado, que é um livro solo seu. Esse livro é A Força de um Exemplo, né? Ele é uma biografia histórica, trazendo aí sobre a cidade de Altinho, Pernambuco, desde o início, né, da cidade até os dias atuais e os acontecimentos, e enfatizando uma das famílias, né, tradicionais de lá, e dando trazendo para a questão do título, né, enfatizando também a questão do meu pai, né, enquanto membro dessa família, do exemplo, da força da família, né, que a gente vê infelizmente hoje
se afastando, se dilacerando, e as pessoas não sentem isso, não é? A gente não vê mais aquele cuidado de estarmos todos à mesa para fazer as refeições. Muitas vezes estamos na sala com os nossos e ao invés de conversarmos sobre os nossos dias, é cada um com o telefone, todos tão perto e ao mesmo tempo tão longe, não é isso? Então, assim, eu acredito nisso, porque eu sou a força desse exemplo, né? Que me move, que me guia até os dias atuais. É com esse exemplo que eu crio meus filhos, não é? Porque o exemplo ele é muito mais forte do que qualquer ponto acadêmico. O amor, o laço da família, esse cuidado que esse elo familiar traz, ele sobrepõe-se sobre qualquer outra coisa. Então eu acho que merece realmente que a gente fortaleça e que sempre estejamos resgatando isso, para que não fique no esquecimento como algo no passado, sim, mas como algo essencial para a sobrevivência humana, não é? Porque a força que nós temos em nós vem justamente desses elos, desse alicerce familiar. Então, dia 18 de junho, Marias Cafeterias, com o nosso querido Totonho, né? Compositor, cantor, muita comida boa, gente boa, boas conversas, né? Vem passar esse momento aqui conosco. Olha, gente, estamos finalizando, né, o nosso programa hoje. Quero agradecer imensamente a sua participação. E quero dizer que ela vai voltar, né? Ela vai voltar porque tem mais coisas que ela vai nos falar, vai nos contar, vai trazer mais poesias maravilhosas, vai nos encantar com sua escrita. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço grandemente. E eu queria deixar um beijo especial aqui para todos vocês que estão conosco, né, vendo essa nossa entrevista hoje com a nossa convidada Jaira Mota. Um beijo para todos que fazem a TV Caruara. Dizer que nesse início, né, de 2026, que abram mesmo as portas para a gente viver grandes emoções, né? Como diz Roberto Carlos, mas as emoções com consciência, que também valorize as pessoas que te valorizam, as pessoas que te respeitam, que procure amar mais as pessoas, porque eu acho que quando a gente ama mais, né, a gente também transborda no sentimento do cuidado, do afeto, do bem-querer, né? Então eu dedico esse programa hoje a todos os meus amigos, a toda a minha família, aos meus filhos, a vocês que sempre estão conosco, né, na telinha aí, que tem um ano muito próspero e cheio de coisas boas, né, que vocês transbordem nesse 2026. Então, um beijo carinhoso para todos os nossos colaboradores da Assistência Familiar Teixeira. Grande beijo para vocês. Beijo para todos do Cemitério Vertical Memorial Teixeira. Todos que fazem a clínica de Santo Saúde, Marias Cafeteria, e venha conhecer nosso espaço, que fica onde? Rua Barreiros, 366, Boa Vista 2. Beijo no coração e até o próximo. Programa Rosalva Santos. Oferecimento: Grupo Teixeira, Assistência Familiar Teixeira e Cemitério Vertical. Memorial Teixeira, preservando memórias. Santos Saúde. Centro Integrado Humanizado. Rua Barreiros, 366, Boa Vista 2. Agende seu horário. Caruaru. Fone 81 99335 2008. Companhia Olhares Dança e Teatro. Rua Santa Joana d'Arc 170. Divinópolis, Caruaru. Fone 81 99219 3730. Organização Benício Júnior e Sheila Tavares. E Marias Cafeteria. Rua Barreiros, 366, Boa Vista 2. Caruaru.